Oi, gente, eu sou a E eu Bia. sou o Flecha. E hoje a gente vai falar sobre como gostar de aprender pode salvar o teu relacionamento. E para começo de conversa, eu já quero trazer o nosso exemplo como casal, como parceiros, como marido e mulher, como tudo. Hoje a gente Melhores é amigos, melhores amantes, amigos, tudo. tudo. Hoje a gente consegue perceber que um dos pontos principais dentro da nossa amizade, dentro do nosso convívio, é o fato de que nós dois gostamos muito de aprender, nós dois gostamos muito de adquirir repertório, de adquirir conhecimento e, obviamente, a partir disso, aplicar na nossa vida, aplicar, a gente não só fica adquirindo, mas a gente gosta de aplicar, então isso faz com que a gente esteja o tempo todo não só se lapidando, mas tendo trocas, conversando, entendendo, devaneando, né, amor? Acredito que um ponto muito importante de trazer é o primeiro conselho que eu gostaria de dar é desenvolver um pensamento crítico. Quando você começa a desenvolver um pensamento crítico, todas as coisas que estão acontecendo podem se tornar uma possível conversa. Porque você consegue olhar Nossa, ele é muito melhor do que eu nisso. é, Fala do dialeto, amor. do que Continua, depois a gente fala. quando você desenvolve esse pensamento crítico, todas as coisas que você está vendo de fato, todas as coisas que estão acontecendo, tudo é possível você ter um olhar ou para aprofundar aquela ideia que talvez tenha faltado, ou talvez para discordar completamente do que está sendo dito. E a nossa decisão de vir a trabalhar juntos foi pelo fato de a gente entender muitas coisas que nos incomodavam, fizeram com que a gente trouxesse esse tipo de conteúdo sem extremismo, sem radicalismo, sem cagação de regra, sem machismo, sem feminismo, sem definição básica do que é felicidade, sem definição básica do que é sucesso, trazendo muito da nossa experiência, né? Sim, até porque, amor, eu tava falando do dialeto em relação a... Ele é muito mais proativo nesse quesito de conversar, ele é muito mais faladeiro do que eu acho que ele fala muito mais do que eu. Tu não acha? Acho que sim. Tanto que às vezes ele tá falando comigo, ele fala que eu tenho um dialeto do né, muito e total. e total, é. E Não. às vezes, gente, ele quer conversar. Monossilábica, total monossilábica. Gente, o Felipe, se deixar, ele passa literalmente 24 horas falando. E aí, às vezes, eu quero simplesmente não falar, ficar quieta. Então, ele quer puxar um assunto comigo. Aí ele fala, não sei o que, amor, olha isso, deu. Total. Aí às vezes o que tu espera que eu falasse? Eu falei, aprofunda e confirma o que eu falei, então sei lá. Não, aí ele fala assim, o que você falou? Eu falei, o que você espera que eu fale? Daí ele, não sei, fala, amor, que eu Tipo não assim, invento. reafirma o que eu falei. Então, por exemplo, você, Eu vou falar, gastar palavra. sei lá, por exemplo, a gente viu, nossa, Um negócio que esse cara aqui é muito idiota, ele falou bobagem, total. Tá, aprofunda, tipo assim, é verdade, ele realmente falou muita bobagem, amor. Aprofunda isso. Pra mim, tudo se resume em né, total e muito. Daí Nossa, é muito engraçado. Mas isso vem da nossa personalidade e isso vem de um lugar onde, mesmo que muitas vezes acabe acontecendo isso, na grande maioria do tempo, na grande parte do tempo, a gente está focado sempre em manter o nosso vínculo de aprendizado, de sintonia, de amizade. Então, sempre tem algo para aprender um com o outro, no sentido de, gente, coisas cotidianas fazem a gente olhar com olhar de aprendiz mesmo. Então, lavar a louça, limpar a casa, ir para academia, mergulhar, trabalhar, produzir, todas as coisas elas são muito vinculadas a esse processo de evolução. Eu lembro que o olhar de desenvolvimento, eu acho que se não me engano no latim, ele vem do desenrolar. Então, quando a gente está em desenvolvimento, a gente está se desenrolando. É como se que a gente se desenrolasse um papiro. E o papiro, ele tem todas as informações. Nós já temos tudo. Só que cabe a nós aplicarmos isso na nossa vida. De fato,
entender e acessar isso na matéria, né, amor? Por isso que acaba que a gente nunca consegue ficar longe um do outro. Pra gente é terrível. Não, nem tem, a gente nunca ficou, né, desde que a gente Mas voltou. só da gente ir pra academia. Ah, sim, sim, a gente se troca áudio quando ela vai pra academia ou eu tô na academia, enfim. E acho que um ponto muito importante trazer, quando eu trouxe a questão do pensamento crítico, o pensamento crítico ele te traz autonomia de pensamento. E quando a gente fala que isso salva o relacionamento, é quando você tem autonomia de pensamento, você consegue pensar por você, e você consegue entender o que você quer e o que você não quer dentro de uma relação. E um ponto importantíssimo que eu lembrei é que, mesmo que você desenvolva pensamento crítico, a tua opinião, a tua visão não é verdade absoluta. Ah, muito bom. Esse é um ponto que Nossa. eu acho que é o mais importante de todos em relação a aprender, tá? Porque muitas vezes a gente fica com o ego inflado de que a gente tá aprendendo, que a gente tá analisando, e a outra pessoa, às vezes, ela não tá ainda nesse ritmo. E aí, às vezes, a gente descarta a opinião, o que ela pensa, e cria uma muralha entre os dois. Eu acho que mesmo se você está vivendo um momento da sua vida onde a outra pessoa não está buscando tanto como você sente que você está buscando, mesmo assim vale a pena você escutar, porque sempre a outra pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa que Iniciante. é iniciante, ela tem algo para te oferecer, ela tem algo para te ensinar e você pode aprender. É que o aprendizado ele tá no olhar de quem tá vendo. E isso é uma coisa que muita gente fala sobre. Só escuto quem tem mais que eu, mais dinheiro que eu. Cara, dinheiro não é a única métrica de sucesso na vida. Porque se eu for ouvir, por exemplo, uma pessoa que tem mais dinheiro que eu posso talvez querer escutar um traficante. Eu posso talvez escutar um matador de aluguel. Uma pessoa que finge que faz uma coisa e na verdade está fazendo outras coisas entre os panos, a gente não sabe. Essa é a definição que eu vou usar como métrica para aprendizado. Eu posso sair na rua, eu posso encontrar um morador de rua e se eu ouvir a história dele, talvez eu tenha uma lição para aprender. Porque é sobre como eu escolho olhar cada aprendizado. E essa questão de desenvolver o pensamento crítico, de você ter autonomia, disso melhorar seu relacionamento, de você entender de fato o que você quer ou o que você não quer. E ela trouxe um ponto muito importante que acho que para mim, acho que o ponto mais importante, acho que do vídeo, de todas as coisas, é exatamente o que ela falou. Que deixou passar para mim, que é uma coisa que assim, é quase que inegociável para mim, eu acabei não trazendo. Que foi de que não existe uma verdade absoluta. Eu lembro de um vídeo que a gente tinha gravado, já fazia 15 minutos já de vídeo que estava rolando, e ela falou um negócio, eu falei, amor, não. Não é verdade absoluta. Não é verdade absoluta. Ela, não, mas é para nós. É para nós. E aí isso é uma coisa que a gente se policia muito, porque o extremo, e aí isso é uma crítica ao extremo, que ele quer que todas as pessoas vivam da maneira dele. E aí isso é matar a individualidade de cada pessoa. E aí por isso que não entra na minha cabeça, e esse é um dos motivos de eu ter saído do marketing também, que todo mundo nasceu para empreender. Não, gente, não é assim. A felicidade não é só você ter um casarão, ter uma mansão, ter isso. Não é. E quando você começa a desenvolver pensamento crítico e você começa a pensar por você mesmo, você começa a enxergar que a sociedade, ela produz frustração, alienação e, no fim das contas, uma insuficiência infinita de que nada do que você faça vai ser suficiente, porque se você comprar uma casa, vai ter uma casa maior, se você comprar um carro, vai ter um carro melhor, se você comprar um relógio, vai ter um relógio melhor, se você comprar uma joia, vai ter mais joias para comprar, nunca vai ter fim. E quando você começa a aprender, você começa a entender que não existe uma verdade absoluta para as coisas, você entende, o que faz sentido para mim? E a gente, não sei se a gente já falou nesse vídeo, talvez esteja sendo repetitivo, mas o que é sucesso? O que é felicidade? O que é amor? O que são essas coisas? Então, se você pegar o senso comum da sociedade do padrão, é uma coisa. Para nós, se a gente olhar para o que é o padrão, a gente quebra acho que o padrão desde o trabalho, desde o relacionamento, desde todas as coisas. Todas as coisas a gente quebra o padrão. Para mim, fica muito evidente de que quando a gente está falando principalmente de um lado
espiritual e sabendo que a gente pode todas as coisas, sabendo de que se a gente realmente quiser, a gente vai ter 100 milhões, 200 milhões, dinheiro, enfim. Mas o que aquilo representa? Muitas vezes as pessoas elas buscam dinheiro para aquilo que vai fazer elas sentir. Então, Sim. eu vou atrás do aprendizado porque eu me sinto melhor com conhecimento. Com conhecimento eu me torno muito mais flexível, muito mais maleável, muito menos dona da verdade, muito mais amável, Humilde. muito mais humilde. Quanto mais eu sei que nada sei. E isso para mim vale muito mais do que qualquer dinheiro na conta. Então, se eu tenho a opção de ter os dois... Um ponto importante, só pegar um gancho nisso que tu falou, não significa... não é romantizar a pobreza de forma alguma. Não significa que a gente seja a favor da pobreza. Não, a gente só escolhe olhar para a onda, olhar para o quântico, olhar para o conhecimento e para a lapidação, ao invés de para o material. Porque quando a gente tem a opção de escolher trabalhar ou com o material ou com o imaterial, trabalhar com a mente, né? Eu vou escolher trabalhar com o imaterial, que é muito mais fácil, é muito mais gostoso, gera muito mais entusiasmo do que você viver só atrás querendo mudar a matéria. Então, sobre a questão espiritual, amor, quando a gente tá falando sobre o sentir, então eu vou atrás de dinheiro porque eu quero me sentir de determinado jeito, quero me sentir pertencente, quero me sentir melhor. Se eu já, no meu estado atual, na minha vida atual, eu já sinto isso, por quê ir atrás demais? E aí isso casa com aquele filme que a gente viu, que a mulher, ela cresceu porque ela queria pertencer àquele mundo que ela não pertencia. Talvez não fosse aquele do fashion. Lembra que ela foi chacota na infância da Ingrid Guimarães? Ingrid Guimarães. Ela queria pertencer ao mundo que não era dela. Então, ela construiu a vida dela para chegar num lugar onde ela não se sentia pertencente. Então, ela queria sentir aquilo ali. E quando você vai aprofundando, pensando por você próprio, você começa a, de fato, não querer pertencer. Lógico que você vai estar sempre querendo pertencer em algum lugar. Então, por exemplo, por que eu vou estudar? Porque eu quero pertencer a essa ideia. Mas não é sobre o status social das coisas de, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu faço parte disso. Então, quando você começa de fato a não fazer questão nenhuma de pertencer a um grupo específico ou se rotular como algo específico, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a gente vê a nossa vida. A gente de fato se afastou de todas as coisas. A gente vive literalmente numa bolha. A nossa bolha, realidade paralela. Uma realidade paralela total, que é o que nos faz bem. Talvez se em algum momento, em algum sentido, a gente quiser mudar, tudo bem, a gente não escreve nada em pedra, a gente só entendeu que o conhecimento e a aprendizagem, ela faz parte do nosso dia a dia para não só alimentar o nosso relacionamento, mas também nos alimentarmos a nós mesmos. Eu tô aqui, eu tô nutrindo o Felipe, mas eu tô me nutrindo em primeiro lugar. A melhor forma de aprendizado é contando, é ensinando. Então, quando a gente aprende e eu ensino para ele, ele me ensina, a gente entra num ciclo vicioso. Então, adquiram esse comportamento de gostar de aprender, que isso vai provavelmente salvar qualquer relação. E um ponto para fechar isso aqui é: busque estar dentro de um relacionamento onde você tem interesses em comum para poder realmente ter essa troca. Se você não tem, busque algo em comum, porque com certeza essa troca, essa conexão vai fazer com que vocês construam vínculos muito maiores. Beijo. Valeu. Tchau.